Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva! Estamos no ar e na web com mais um programa da Rádio Sempre Viva, trazendo para vocês mais informações da escola, nossas atividades, as novidades, dicas e muito mais. E você já sabe que pode nos encontrar também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, é só procurar por Escola Sempre Viva. Curta, compartilhe, comente, participe desses canais. Lembrando que você encontra mais informações sobre a escola no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Lá você encontra o nosso blog e também o livro de receitas, onde compartilhamos as delícias que são preparadas para as crianças no dia a dia da escola. Todo início de semestre, a escola realiza, por alguns dias, um trabalho de capacitação, formação e avaliação com toda a equipe. Nossas paradas para essa reflexão sempre foram um dos pilares fortes de sustentação da nossa proposta. É aqui que a escola cresce, reflete e se coloca no seu projeto inicial. Ajudar a criança a crescer em todos os ângulos, sem tirar sua infância, sem desrespeitar suas inteligências múltiplas, unindo mente e corpo, razão e emoção. Este momento é sagrado e indiscutivelmente o mais significativo na trajetória da escola por um simples motivo. A criança deixa o aconchego do seu lar, os cuidados maternais e paternais, seus brinquedos, seus ambientes familiares, seus espaços sagrados. Em troca de quê? O mínimo que temos a oferecer é a garantia de que sua infância, com todos os seus desejos, necessidades de descoberta e experimentação do mundo, sejam mantidos, respeitados e até instigados. A formação em serviço gera em todos, do porteiro ao diretor, esta dimensão. Para explicar com mais detalhes como funciona esse trabalho de reflexão, conversamos com a coordenadora do ensino fundamental, Andréa Carré, que também foi uma das profissionais que conduziu a formação dos professores neste trabalho realizado no mês de julho. A Escola Sempre Viva ela tem uma tradição nesse trabalho de formação. Ela já nasceu com educadores que fundaram a escola, né? Então, os diretores dessa escola são e eram e continuam sendo, primeiramente, educadores. Então, sempre foram estudiosos no campo da educação. Então, sempre valorizaram também, na prática pedagógica, essa dimensão da formação do professor, que, assim como o Ministério da Educação fala, e assim como todos os estudiosos dessa área, né, é uma formação que nunca acaba. É uma formação que deve ser continuada por toda a vida, permanente, regular e continuada. Então, a Escola Sempre Viva tem uma política de formação continuada dos seus profissionais, que acontece sempre em janeiro e em julho, né, que a gente chama da Semana Pedagógica. E isso faz toda a diferença, porque é o espaço onde, na verdade, você possibilita, né, essa parada para refletir sobre a prática, né? Porque o professor, ele reflete na ação, ele reflete fora da ação quando ele está planejando, e quando ele está planejando ele já está fazendo uma reflexão sobre a prática. Mas essa é um momento privilegiado onde a gente faz a reflexão sobre a reflexão que acontece na prática. E por isso a gente tem condição de analisar mais profundamente, em diferentes perspectivas, por diferentes ângulos, aquilo que a gente está fazendo. E a partir daí, não só rever, modificar, transformar o que precisa ser revisto, mas também é momento especial de criação, é momento especial de olhar de uma forma mais aprofundada para isso, né? Poder criar novos caminhos, analisar, por exemplo, as estratégias de ensino a partir das estratégias de aprendizagem que as crianças também vêm apresentando, porque cada um aprende de um jeito. Por isso a gente nunca vai ter uma metodologia capaz de ser aquela que dá conta de ensinar tudo a todos,
Não existe isso, porque na verdade a gente precisa olhar que como cada ser humano aprende de um jeito diferente, né? Então diferentes metodologias precisam ser pensadas quando o objetivo é levar a criança a aprender. Principalmente quando a gente também deseja, como nessa escola, levar a criança a ter autonomia para aprender, ou seja, que ela aprenda a aprender. Então, como é que ela trabalha isso? Esse estudo, esse caminho que a escola escolheu desde o início, por exemplo, de não ter como base um único pensador, um grande pedagogista como o único que norteia o trabalho da escola, foi justamente pensando nisso, porque nós não temos um único método capaz de dar conta de ensinar tudo a todos, né? Como a gente pensava lá na antiguidade que existiria. Então, a gente vai estudando e percebendo aquilo que a gente pode lançar mão de uma determinada abordagem de ensino para que a gente possa fazer esse ensino de melhor qualidade. Mas existem alguns pensadores que fundamentam muito o trabalho da escola, né? Dizer mais do que outros, né? Como Maria Montessori, como Piaget, como Vygotsky, como vários outros autores aí. E aí, nesse momento, né, a gente deu, nessa parada de julho, a gente deu uma revisitada para que a gente pudesse rever alguns conceitos, trabalhar algumas mudanças de curso. Na verdade, não são mudanças de curso, mas assim, rever e replanejar a partir daquilo que era um desejo nosso de aprofundar as metodologias com as quais a gente vem trabalhando. Uma delas é a pedagogia de projetos. Então a gente foi rever e revisitar alguns autores, como por exemplo Perrenoud, que trabalha com a formação de professores, nessa abordagem da reflexão sobre a prática. Os teóricos da teoria do currículo, da teoria crítica do currículo, como Santo Tomé, como Tomás Tadeu da Silva, como Sacristan, como outros pensadores que vêm discutindo a questão do currículo nas escolas, né? E os autores que trabalham especificamente com a questão da pedagogia de projetos, que no caso é o Hernandes, com a experiência da Espanha, outros autores aqui, por exemplo, como Ivani Fazenda, como outros autores aqui no Brasil que vêm trabalhando com essa questão da pedagogia de projetos. O meu mestrado também foi nessa área, então eu também pude trazer aí essa sistematização que eu fiz, enfim. E outras vertentes, mas ao mesmo tempo a gente focou bastante num trabalho específico do Hernandes, que é a organização do currículo por projetos de trabalho, e um outro livro dele que se chama Transgressão e Mudança. E esse trabalho visa a gente levou, retomamos uma avaliação do trabalho feito na Feira do Conhecimento para a gente poder discutir a pedagogia de projetos. Então a gente não trouxe só o ponto de vista teórico, mas a gente foi olhar o que a gente fez e a gente foi refletir a partir da contribuição desses autores até que ponto a gente avançou ou o que a gente precisaria avançar e rever nessa direção do que é o currículo está organizado por projetos de trabalho. Por exemplo, avaliamos que a Feira do Conhecimento ela foi uma culminância de um projeto que começou no início de maio e que a gente vai agora no segundo semestre trabalhar com um projeto que vai começar antes. Então no terceiro trimestre a gente vai iniciar já um tema em que a gente vai poder aprofundar mais, porque a gente vai dar mais tempo para esse trabalho, cuja culminância vai ser no espetáculo. E todo e qualquer tema que vem a, vamos dizer assim, dar origem a um projeto dentro da escola, ele deve, sobretudo, propor a capacidade das crianças de problematizarem a realidade. Por exemplo, a turma que trabalhou com a transposição do Rio São Francisco, né? Então a gente foi avaliando o caminho que foi percorrido e até onde a gente chegou, até onde a gente poderia ter chegado se a gente tivesse dado alguns outros passos, e em que medida as crianças conseguiram sair de um ponto de informações e de conhecimentos que elas já tinham sobre o assunto, os conhecimentos prévios delas, né? E aonde elas chegaram, pela voz delas mesmas, a capacidade delas de olhar para esse tema e formularem boas perguntas sobre ele. O que é que nós queremos saber sobre isso? E por que a gente quer saber sobre isso?
Também discutimos, por exemplo, temas que às vezes surgem da própria necessidade que as crianças trazem e não só que os professores apresentam. E o quanto o currículo pode também estar aberto para contemplar isso. Então, olhamos assim, de que forma cada um dos projetos desenvolvidos em cada uma das séries do ensino fundamental e também da educação infantil contribuiu de fato para que as crianças pudessem levantar o que elas já sabiam, pesquisar o que elas queriam saber, sistematizar esse conhecimento e apresentar esse conhecimento. Mesmo que isso aconteça de forma diferente em cada etapa do desenvolvimento, em cada faixa etária. E Andréia, como foi o treinamento agora nesse mês de julho? Foram 3 dias de encontro entre a direção e os professores. Como é que foi a programação? O que foi trabalhado? Então, nesses três dias, a gente fez um primeiro momento de acolhida, de trabalho de grupo, né? De afinar as nossas relações como grupo. E aí trabalhamos a avaliação da escola. A avaliação de forma geral. Então, tanto o pessoal da cozinha, da limpeza, da secretaria, os professores, a direção, todo mundo avaliou e foi avaliado por todos. Essa avaliação, então, ela é super importante para a gente poder olhar o que é que está bom, o que é que precisa melhorar, o que é que não está bom, o que precisa ser visto, ser olhado, né? Então, foi super importante, porque a gente avaliou todos os setores da escola. Então, tínhamos lá várias categorias de avaliação que cada um deveria avaliar. E depois nós fizemos um painel para que todo mundo pôde avaliar e falar tudo o que pensava sem precisar se expor. Depois a gente pegou tudo isso escrito e fomos fazendo um painel onde as respostas de todos, sem a gente saber a resposta de quem era, né? A avaliação de quem era, mas que todos pudessem ver tudo que foi avaliado sobre todos os pontos. Então isso deu uma abertura muito grande de diálogo para a equipe e isso foi muito positivo, foi bom, foi bem positivo mesmo para o trabalho da escola. Assim. Coisas que foram avaliadas, que a gente já está revendo, enfim. O segundo momento foi um momento em que a gente trabalhou com a pedagogia de projetos, em que a gente trabalhou de forma com exposição teórica, com estudo teórico, com debate e com a formulação de um jogo sobre a pedagogia de projetos que a gente jogou junto para a gente pensar esses conceitos e depois a gente fez o planejamento. A gente foi para uma etapa mais prática de planejamento a partir do que a gente tinha estudado junto. A gente então foi pensar o planejamento desse segundo semestre, com base nisso que a gente estudou. E, por último, a gente teve a socialização de um congresso do CONANI. Então, aí nesse último momento, no terceiro momento, a gente teve a socialização por parte das 2 professoras e do diretor, do seu Dorgelan, que foram para o CONANI trazer a socialização da participação da escola nesse congresso, que é um congresso de grande porte assim, né, no país, que está pensando aí novos rumos da educação, né, no mundo, não só no Brasil. Então foi muito interessante, porque elas trouxeram aí a contribuição e a troca de experiências com várias escolas, inclusive do Nordeste. Também trouxeram assim contribuição de alguns autores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, que estiveram no congresso e que estavam tematizando essa questão da educação. Então foi um momento de troca bem interessante, importante. Dali surgiram também, tanto do segundo como do terceiro momento, surgiram sugestões de vídeos, de textos que a gente ficou, né, de poder cada uma, conforme seu interesse, ir aprofundando. Né? Então esse é um momento assim, fundamental. Eu não consigo ver uma escola que não tenha por política a formação continuada dos seus professores, porque isso é o motor que vai nos movendo a estar sempre refletindo sobre o que a gente está fazendo, porque a vida é dinâmica, a educação é dinâmica, né? As crianças nos trazem a cada momento novos desafios. Nós também precisamos saber propor novos desafios para as crianças, né? Então esse momento de reflexão sobre a prática é super importante, né? E de troca, de compartilhar, de tentar fazer um trabalho que seja articulado entre a educação infantil e o ensino fundamental,
Então, é um trabalho que precisa ser articulado não só do ponto de vista interséries, intersegmentos, interclasses, intraclasse. E nesse sentido também, por exemplo, dentro da pedagogia de projetos, a gente estudou muito essa questão, né, da interdisciplinaridade, né? Então, como a gente trazer conteúdos de outras áreas do conhecimento a fim de poder olhar para o problema e pensar a resolução desse problema de investigação. Para isso, se a gente está se propondo a fazer isso, ajudar as crianças a pensarem, a problematizarem, elaborarem bons problemas e a resolver estes problemas usando diferentes conhecimentos das diferentes áreas, a gente precisa fazer com que as áreas conversem. E para que a gente faça que as áreas conversem, os professores que estão trabalhando com as diferentes áreas precisam conversar. Porque os problemas da realidade, eles não são contidos em gavetinhas. Esse é um problema da matemática, esse é um problema de português, esse é um problema de geografia, não. Os problemas, eles fazem parte do mundo, né? A realidade está aí concreta e a gente, quando olha para essa realidade e tenta analisá-la, nós vamos lançar mão de informações das diferentes áreas, né? Então, para poder fazer isso, a gente tem um exercício que a gente fez muito legal durante essa formação, foi a gente, que é um passo da pedagogia de projetos, foi a gente estabelecer relações entre informações que aparentemente não têm conexão. E a gente foi buscar relações entre essas informações. Então, o que isso pode ter a ver com isso? E por que a gente fez esse exercício entre a gente? Porque é um passo que a gente, no tratamento das informações, então vamos lá, os meninos estão fazendo uma investigação. Foram lá para as fontes de pesquisa, pesquisaram, trouxeram informações das pesquisas que eles fizeram. Como é que eles vão analisar essas informações? Como eles vão tratar essa informação? Eles simplesmente vão lá, colocar num cartaz e devolver isso para quem eles vão apresentar, o que eles coletaram? Ou eles podem ser capazes de classificar, de ordenar essas informações, de estabelecer relações entre elas. Então, por exemplo, levar os alunos do 5º ano, por exemplo, que trabalharam o tema da farinha, vamos dizer assim, né? Propor um desafio. Qual é a relação que existe entre quanto vale a farinha, que era o nosso problema, e o conceito de cidadania? Essa é uma bom desafio, né? Que relações a gente pode estabelecer? Outra. No 4º ano. Você conhece o Gramame? Era a questão fundamental do projeto deles. E aí, estabelecer uma relação entre o Gramame e a sua família. O que é que tem a ver o Rio Gramame e a minha família? Ou, o que é o manguezal do 3º ano da manhã, né? E a relação desse tema com a construção civil na cidade de João Pessoa. Que relações existem entre o manguezal e a construção civil. A transposição do Rio São Francisco no Ceará e a campanha Devolva o Meu São João. Que relações pode existir entre essas duas coisas, né? O que é que tem na Bahia, o que é que a Bahia tem, que era o tema do 2º ano, e o tema da comunicação. Qual é a relação que a gente pode estabelecer? O 1º ano, qual é a riqueza do caju? Que relação isso pode ter com as enchentes dos rios? A feira, quanto custa? Qual é o troco? Que era o tema do 1º ano da tarde. Que relação isso tem com a educação escolar das crianças do campo? Então, levar as crianças a pensarem sobre isso é avançar um pouco mais no trabalho da pedagogia de projetos, entende? E esse é um passo que a gente agora está buscando aí também para o 3º trimestre. A professora Simone Araújo, que é professora do Jardim 1 e participou do 3º CONANE, Conferência Nacional de Alternativas para a Educação, realizada em Brasília no mês de junho, nos conta como foi a participação da Escola Sempre Viva nesse evento. Mas antes, explica um pouco sobre o trabalho de formação realizado no início do 2º semestre na escola. Esse trabalho de formação dos professores é de uma riqueza que eu percebo, eu já venho de outras escolas também, e percebo que o trabalho aqui que a gente tem na Sempre Viva é um trabalho de formação diferenciada, porque além de a gente trabalhar as questões pedagógicas, né, de formação pedagógica,
A gente trabalha também formações de unidade, a gente possa trabalhar de forma que o grupo seja mais unido. A gente trabalha com vivências de grupo e dinâmicas que a gente possa estar trabalhando a partir do nosso ser humano e que a gente possa também estar passando isso para as crianças, né? E isso é de uma riqueza sem igual. Então eu, como professora, vejo a grande importância que isso tem para o nosso trabalho. Porque tudo que acontece na nossa formação a gente passa para as crianças. Tanto a dinâmica, como as vivências, como todo o trabalho pedagógico também. E um dos momentos da formação que aconteceu agora em julho foi passar para a equipe aqui da escola sobre o evento que vocês participaram, né? O evento mundial de educação. Conta aí um pouquinho para a gente como é que foi a participação da Sempre Viva lá nesse evento. Então, nós participamos, foi eu e outra professora e o Dogilan, e foi assim de uma riqueza também muito grande, porque é uma conferência nacional de novas alternativas para a educação. E dentro dessa conferência a gente percebeu que existe um interesse muito grande para uma nova educação, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque tinha pessoas também de outros países, escolas de outros países também nessa conferência. A participação da Sempre Viva, nós levamos 2 banners e apresentamos nosso trabalho. Também participamos de mini cursos que tinham lá, e também de discussões, participamos de discussões, debates e assim, muitas vivências também. Percebemos dentro dessa conferência que não só escolas particulares participam, mas também escolas públicas, que está todo mundo dentro de uma unidade só, de busca por uma educação melhor, uma nova educação. E uma das coisas que me deixou muito assim, que me levou a pensar, foi uma fala do José Pacheco, que falou que a nova educação vai partir da América do Sul. Então somos nós que vamos trazer essa nova educação, porque fora, né, a Europa já acha que tem uma nova educação, né? E a gente precisa estar nessa luta. Então eu parto do princípio, eu sou uma professora que busca essa militância educacional de uma nova educação. Já tenho bastante tempo nessa militância. Estar nessa conferência para mim foi de uma riqueza muito grande, porque saber que a gente agora está numa unidade, porque hoje a Sempre Viva também já é CONANE. A conferência, ela não é uma conferência, não é como um congresso, você vai e volta e não. Você faz parte, a gente já está nessa luta de uma nova educação. O professor Fernando Bernardes, que trabalha na escola há mais de 4 anos, nos conta como foi, para ele, esse trabalho de formação. Quando fala formação, a gente se remete logo a saber qual foi o tipo de área que você escolheu para estudar. E quando se remete a essa formação que é feita aqui na escola, é uma formação que continua o que a gente aprendeu na academia, mas de forma mais concreta, mais real. É uma formação que, de alguma forma, busca trazer o conhecimento que cada um tem, valorizando, agregando todos esses conhecimentos e buscando trazer coisa que a escola tem, uma filosofia de humanizar, né? De trazer de forma mais humana como a gente tratar melhor o desempenho das atividades, das estratégias, e uma forma também de a gente poder estar, vamos dizer assim, junto na história, né? Porque como eu já tive experiências em outras escolas, que o encontro que é dado, dizendo que é formação, na realidade era um encontro para passar mais informes, ver como é que é a organização da escola, tal. Isso é uma coisa. E outra é quando você para estudar uma filosofia de vida,
uma filosofia de direcionamento de como você vai trabalhar com a formação do indivíduo nessa primeira fase, que tanto a educação infantil tem a sua parte que é específica e é fundamental também dentro desse crescimento. Então eu vejo a formação que a escola hoje, como ela sempre teve essa prioridade, como que é realmente uma coisa de priorizar a formação, essa estrutura da aprendizagem, a estrutura desse ensino. E como que os conteúdos abordados nesse encontro, eles refletem na sala de aula para as crianças? Eu vejo que pelo tempo que eu estou aqui, eu acho que só reflete de forma muito positiva, porque daí a gente tem a oportunidade de não só, por exemplo, como muitas vezes a gente está numa formação vendo a teoria, mas a gente vê de uma forma muito prática o que acontece, pelo fator de todo mundo está com um trabalho interdisciplinar, de você sabe o que português, ciência está fazendo e quais são as contribuições que todas essas disciplinas elas podem estar dando no processo de construção mesmo do conhecimento da criança. Então, assim, a oportunidade de ter o momento de formação não é simplesmente a formação pela formação, mas é também de refletir, de ver a dimensão dos casos que a gente encontra e ver como é que a gente pode juntos solucionar, né, e dar direção ao formato de um currículo que a gente adota, que no caso toda escola tem um currículo a ter que lecionar o ano todo, mas como é que a gente pode trazer esse currículo de forma mais prazerosa, de forma mais interessante, que possa descobrir que a criança ela pode despertar isso nela de forma mais prazerosa. Então é um momento também de intercâmbio entre os professores aqui da escola? Sim, não só os professores, mas também com os funcionários, né? Como a escola tem essa visão holística, assim, de perceber que desde a pessoa que está no portão, ela também é um educador, né? A pessoa que está no portão, a pessoa que está na secretaria, a pessoa que está na cozinha. Então todo mundo está dentro de um processo de educação. As nossas ações, elas refletem muito mais do que a gente possa estar dizendo para uma criança. Então, de forma coletiva, isso é muito mais abrangente. E você, como um professor, né, um profissional da educação, você se sente valorizado tendo atividades desse tipo aqui na escola? Me sinto muito valorizado pelo seguinte fato. Como é um espaço que é aberto para que a gente possa dizer as nossas ideias, não ficam soltas. Porque muitas vezes a gente pode estar num grupo, você diz a sua ideia e ela pode ser considerada ou não. Mas aqui de pequenas ideias que são colocadas, elas são experimentadas para ver se realmente surte efeito. Então a gente vê que o senso comum da coletividade é muito forte. Então, assim, isso como profissional, isso cada vez me dá até vontade de fazer mais. Né? Porque às vezes você faz um planejamento pensando que é aquilo dali, porque você está limitado, tem que seguir um programa. Mas a gente tem uma liberdade de seguir, além do programa, de poder fazer um pouco mais, né? Porque a gente se sente com vontade de estudar, de aprofundar, né? De poder trocar e perceber também que nesse estudo, nesse autoestudo que a gente faz, a criança também termina com essa curiosidade. A gente chega com um novo e a criançada também quer também descobrir, quer também fazer e a gente ao mesmo tempo, a gente aprende como está aprendendo com as crianças e vice-versa, elas aprendem com a gente. E isso, professor feliz rende mais, né? Professores felizes, a gente termina tendo satisfação e vontade, né? Energia de poder produzir, energia de poder entender que o trabalho que você faz, ele é existente, ele é vital. Como o trabalho coletivo que a escola está fazendo, a gente ainda tem a crescer muito, não é? Mas eu acho que esse espaço de formação da escola é um espaço que eu acho que todo mundo, né, deveria entender que faz parte do processo de construção da criança também, não é? Que não é simplesmente uma parte que está à parte, mas é um momento onde os professores realmente estão em prol da construção do coletivo com as crianças, né? Eu acho que se não tivesse, cada um trabalharia por si, cada um como um profissional que se formou, mas aí a escola tem esse cuidado dessa formação que continua, a formação tanto da continuidade dos professores, como a formação também dos alunos.
Você acompanhou aí o professor Fernando e a professora Simone falando da importância desse trabalho de formação que é realizado na Escola Sempre Viva. E também acompanhamos a coordenadora do ensino fundamental, Andréa Carré, que explicou como acontece esse trabalho na escola. E chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail, fique à vontade para escrever para o contato@escolasempreviva.com.br. Repetindo, o e-mail da escola é contato@escolasempreviva.com.br. Se você ainda não conhece a escola e quer agendar uma visita, ligue para 3244 6042 e fale com a gente. Curta nossa fanpage no Facebook e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa.